Leitura bônus de amor para sagitarianos. Gente, demorou, mas eu simplesmente deixei passar. E agora eu vou ter que fazer os quatro signos bônus. Eu vou publicar tudo hoje à noite. Mas vamos lá, vamos começar. Vamos ver aqui então a energia de alguém da sua vida amorosa. Eu vou pedir para você mentalizar a pessoa, para a gente saber a energia dela. Então, eu vou fazer daquele jeito, separar a sua energia da energia da pessoa. Você vai mentalizar, tá? A gente vai saber então. E também pode estar trocado, não se esqueça disso. E lembrando também que essa é uma energia, essa é uma leitura coletiva, intuitiva, que pode ou não ressoar com você, tá bom? Caso você veja que está trocado, que faz sentido você inverter os papéis, por favor, invertem, tá bom? Fique à vontade. Vamos lá. Vamos pegar então a energia geral entre você e a pessoa aí da sua vida amorosa que você está mentalizando agora. Então vamos lá, sagitarianos, pensem aí na sua pessoa, na sua vida amorosa. Vamos entender um pouquinho da situação entre vocês. Pense aí, vamos lá. Energia geral entre vocês dois neste momento. O mundo. Olha, o mundo é uma carta que pode falar de finalização, tá? Então a gente pode estar falando de um ciclo que está se completando, mas a gente também pode estar falando de uma renovação, né? Vocês virando a página e começando uma nova fase, tá? Também a gente pode estar falando disso, porque o mundo fala de renovação, tá? Mas ele fala de realização também, então vocês podem estar num momento muito bom. Mas como eu acredito que quem vem ver tarô nunca está num momento muito bom com a pessoa, eu entendo que talvez vocês estejam num fim de ciclo aí, tá? Mas vamos entender direitinho. Vou pegar primeiro o teu lado, tá? A tua energia. Vamos pegar o seu plano mental em relação a essa pessoa. O seu plano mental em relação a essa pessoa. Vamos ver como é que você tá. Vamos lá. Cavaleiro de Copas, quatro de espadas e nove de paus. Bom, o que eu tô vendo aqui, primeiro de tudo, você gosta dessa pessoa, né? Porque nós temos o Cavaleiro de Copas aqui, e o Cavaleiro de Copas fala sobre encantamento, fala sobre apaixonamento, sabe? Quando você se encanta pela pessoa, fala de romance, tá bom? Mas ainda é algo mais superficial, tá? Não é uma coisa assim, ah, amo profundamente. Mas a gente tá falando do mental por enquanto. Então, você pensa nessa pessoa como alguém romântico, talvez você pensa que a pessoa é, tá? Ou você pensa nela com essa energia de quem tá encantado por ela, tá? Depois nós temos o quatro de espadas, que mostra também que você tenta dar uma pausa, você tenta não ficar pensando muito nisso, porque o quatro de espadas é uma reflexão, né? Uma meditação. Então é aquela desligar a chavinha para você parar de pensar demais. Então eu vejo aqui que, não vou falar que é um esforço, mas eu vou falar que você tem momentos assim, não, deixa eu pensar em outra coisa, tá? E o nove de paus me mostra que talvez essa pausa vinha de um cansaço. Talvez você pense muito na pessoa e não tenha muita comunicação com ela, isso te desgasta, isso traz um cansaço mental para você, por isso que você dá essa pausa, tá? Porque realmente talvez você pense muito e aí agora você já está ficando desgastado com isso, está tentando desligar um pouquinho a cabeça, mas você ainda pensa nela com esse arzinho de encantamento aí, tá bom? Vamos pegar o seu plano emocional em relação a ela. Plano emocional, plano emocional. Vamos ver. Olha lá, rainha de copas, temos amor aqui, hein? As de paus, também desejo. E as de copas, agora sim, hein? Dá para entender por que que você está pensando tanto, tá? Gente, o que que tá refletindo tanto aqui? Será que é a janela? Tá claro, né? Tá sem contraste, parece o vídeo. Mas vamos lá, esse aqui é o seu emocional em relação a essa pessoa, tá? Então nós temos a Rainha de Copas. A Rainha de Copas é a rainha que sente muito, que fala de muito amor, né? De empatia, de acolhimento, de nutrição. Então é um amor que a gente fala que é até um amor incondicional, né? Não vamos colocar incondicional, porque incondicional mesmo é pelos filhos, né? Mas é um amor muito grande, tá? E o As de Copas mostra que esse amor transborda, que é realmente assim, você é muito apaixonado. Então, talvez você esteja freando seu pensamento, porque realmente cansou de pensar de tanto que você gosta dessa pessoa. Você sente muito amor por ela e muito desejo também, tá? Porque o As de Paus é a faísca, é o desejo, é o impulso. Né? Então a gente vê que tem as duas coisas envolvidas aqui. Você gosta de verdade, ama de verdade essa pessoa e sente muito desejo de estar perto, né? Vamos pegar aqui um conselho para você, aí eu vou pegar a energia da pessoa em relação a você, tá? Vamos lá. Conselho para o sagitariano. Vamos lá. Conselho. Rainha de paus.
o imperador e valete de copas. Bom, gente, eu tô achando que talvez você tenha trazido pra mesa alguém que você já tá namorando, né? Talvez você esteja começando a namorar, não sei. Porque a gente tem aqui no seu conselho, primeiro que temos um casal aqui, né? A Rainha de Paus e o Imperador, né? O Imperador é alguém muito estável, muito confiável, né? É alguém que traz segurança, mas também é alguém muito rígido, muito inflexível, tá? Se, como conselho, essa carta isoladamente eu diria para você ser uma pessoa firme nas suas decisões, no seu posicionamento, tá? Essa carta também traz um posicionamento, né? Porque a rainha e o rei de paus são bem posicionados, eles sabem o que eles querem, né? Mas é uma energia de atração, de desejo, tá? Mas essas duas cartas juntas, se eu não for considerar um casal, até porque é um conselho, eu diria para você ser firme no seu posicionamento com essa pessoa, tá? Ainda sem perder a ternura, né? Porque o valete de copas é uma carta que fala de carinho, de ternura. Então tá falando talvez para você se posicionar diante dessa pessoa com firmeza, mas com ternura, tá? É aquela coisa de dizer o que você quer, sabe? Vamos ver. E é engraçado porque eu fiz já a tiragem que eu vou publicar amanhã, que é a semanal do Sagitariano. Eu fiz, acabei de fazer, fiz hoje. E também fala sobre posicionamento. Só que é num contexto de insegurança, sabe? De você ter medo de começar a se relacionar. Vocês vão ver a tiragem, de entrar numa relação, né? Então, que você precisa se posicionar para poder ter a chance de viver isso. Mas é engraçado que o conselho saiu da mesma forma, né? Então, você vê que é bem essa energia que você está vivendo mesmo, de ter essa coragem de se posicionar diante do outro, tá bom? Vamos lá, vamos pegar a energia do outro agora, vamos pegar a energia dessa pessoa que você está mentalizando, vamos ver como que tá o plano mental dela em relação a você. Plano mental dessa pessoa em relação ao sagitariano, essa pessoa da vida amorosa do sagitariano. Vamos ver o que que ela está pensando. Olha aqui, quatro de paus, roda da fortuna e rei de ouros. Ó, gente, pelo que está aparecendo aqui, tá casando com a leitura que eu vou deixar amanhã para vocês, hein, na semanal. Faz favor aí de ver, porque é bem isso, tá? Tô dando spoiler aqui, vou parar de dar spoiler, tá? Mas eu tô vendo que essa pessoa, ela também pensa em você de uma forma muito positiva, tá? Pensa em você como uma pessoa muito estável, muito valiosa, tá? Muito confiável. Pensa em você como uma pessoa estável também, porque o quatro de copas fala, o quatro de paus fala sobre isso, fala sobre uma visão de que você é um parceiro, uma parceira, um companheiro, porque essa carta fala de união, fala de parceria no sentido assim de feliz, sabe? Uma união feliz, não, enxergar você como uma pessoa que pode ser essa pessoa que vai trazer a felicidade, tá? E a roda da fortuna traz uma estabilidade de pensamento, então essa pessoa pode pensar essas coisas boas de você, mas ela oscila muito, assim como se a pessoa não tivesse muita certeza, ou se você não passasse muita certeza para ela de que é isso que você quer ser para ela, tá? É uma estabilidade em algum sentido aqui, tá bom? Porque a roda da fortuna fala de mudança, mas no pensamento a gente fala de uma roda que gira e que você às vezes está em cima e está embaixo, né? Às vezes está embaixo. Vamos abrir aqui um espacinho. Vou pegar aqui agora o plano emocional dessa pessoa em relação a você. Plano emocional dessa pessoa em relação a você. Olha lá, seis de paus, oito de paus e o louco. Tô falando, hein? É, tem um negócio rolando aqui, uma químicazinha aqui, hein? Seis de paus, oito de paus e o louco, né? Que essa pessoa sente por você? Primeiro, o louco, ela pode sentir algo como assim, ai, eu gosto da pessoa e eu sou livre, assim, sabe? Do tipo assim, não é uma coisa que me prende, é uma coisa leve. O louco traz muito leveza, autenticidade, liberdade, né? Fala de começos, mas como sentimento eu diria isso, tá? Um sentimento de ser assim, é como se a pessoa se sentisse livre e leve com você, tá? O oito de paus fala muito do desejo, do impulso, do querer fazer acontecer, do desejo de estar perto, né? Do se aproximar, do evoluir. E o seis de paus traz muito aquela coisa do reconhecimento, né? Fala de vitória, fala de orgulho, fala um pouquinho de ego, mas como sentimento a gente costuma dizer que a pessoa
gosta de se sentir, eh, vamos colocar assim, a pessoa se sente bem estando com você, porque ela se sente vista, se sente validada, se sente reconhecida, tá? Então ela gosta que você gosta dela. Ela gosta quando você tá perto dela. Ela gosta de quem ela é quando você tá com ela, sabe? É um sentimento nesse sentido. Vamos ver assim agora as intenções dessa pessoa. Quais são as intenções dessa pessoa em relação ao sagitariano? Intenções. Sete de espadas, vamos entender. Calma aí, calma aí, calma aí. Valete de espadas e cavaleiro de paus, tá? Então eu diria que a intenção dela é sim estar sempre se aproximando, sempre indo até você, estando perto de você, porque o cavaleiro de paus é um movimento que vai atrás daquilo que quer, que deseja, tá? Porque é um naipe de paus, né? Então é um cavaleiro que se move pelo desejo. O Valete de espadas, ele fala muito de comunicação, então é uma pessoa que gosta de conversar com você, ela tem intenção de ficar trocando mensagens com você, tá? Só que nós temos um sete de espadas aqui que me diz o seguinte, que por enquanto, pelo menos, é como se ela quisesse conversar bastante, se encontrar bastante, né, para te conhecer melhor, por quê? Porque ela não, ela quer, a gente pode falar que é uma estratégia dela, mas é uma estratégia por quê? Porque é uma pessoa que ainda não quer assumir responsabilidades, tá? Porque o sete de espadas fala de não assumir responsabilidades, de fugir de responsabilidades, né? Fala de evasão, fala muito disso. Fala de mentiras, de enganos, mas eu não acho que a pessoa está com intenção de te enganar ou de mentir para você. É mais uma intenção de quero conhecer mais para antes de assumir qualquer coisa com essa pessoa, eu quero conhecer mais. Eu não vou assumir responsabilidade sem falar e encontrar com ela o suficiente, tá? Então a intenção dela é continuar se encontrando com você, tá? Eu tô vendo que você já tá apaixonada por ela, e eu tô vendo que ela gosta muito de estar na tua companhia, já olha para você como uma pessoa possível para ela ter um relacionamento, é por isso que essa energia tá tão boa. Tá vendo como eu estava errado? Eu falei, a energia normalmente é de pessoas que não estão juntas, mas aqui é uma energia de duas pessoas que estão ali se conhecendo e que tem tudo a ver, tá? Gente, não vou dar spoiler, mas olha a tiragem de vocês, tá bom? Que eu vou deixar amanhã a tiragem semanal. Bom, vamos pegar aqui mais cartas para entender um pouquinho da tendência. Eu vou pegar uma tendência de um dia, vamos dizer assim, a 3 meses, tá? Então é uma tendência de até 3 meses. O que que pode acontecer aqui? Vamos ver. Cavaleiro de espadas, temperança, diabo, sete de paus, 8 de ouros. Vou dizer para você a tendência e já vou te alertar também, tá? Porque assim, parece que tá tudo muito bom entre vocês, tá? Como o tarot tá te falando, né, se posiciona e na tiragem semanal também tem essa questão, tá? Vocês vão ver que a gente aborda de outra forma, focado muito mais em você do que na pessoa, para você entender o que que pode acontecer, como que você tem que lidar com tudo isso. Eu diria o seguinte: a tendência aqui é que haja discussões, tá? Que haja problemas. Porque eu vejo que com o intuito de você construir uma relação, o intuito de você construir uma relação, o oito de ouros aqui, que é alguém que constrói, que se dedica aos detalhes, que foca nas coisas. Talvez você comece a ficar com um hiperfoco muito grande, talvez, na pessoa, né? Talvez por você querer demais um posicionamento, você se posicione também e queira um posicionamento dela, porque o sete paus vem nesse sentido, tá? As coisas acabem ficando um pouco ruins, tá? Então a gente pode estar falando de da pessoa achar que você está tentando controlar ela, ou vice-versa, não se esqueça que pode ser vice-versa, sabe? Pode ter uma relação assim que começa a se conturbar um pouco, porque uma pessoa pode entender que a outra tá tentando controlar de alguma forma, ou sendo ciumenta, ou alguma coisa nesse sentido, tá? A carta do Cavaleiro de Espadas, ele também vem como brigas e discussões, muitas vezes, tá? Ele é uma carta resolutiva, eu tô alertando porque tem o diabo aqui, mas ele tá junto com a temperança. O que me mostra que, apesar de haver esses problemas nos próximos
tempos aí, né, até 3 meses, as coisas vão se reequilibrar e vão ser resolvidas, porque essa carta também é resolução, tá? A gente fala que é um cavaleiro determinado, que vai disposto a conquistar um objetivo com determinação, por isso que ele é disposto a brigar, a lutar. Então ele também fala de discussões e junto com o diabo a gente pode entender que por conta de um hiperfoco ali, um posicionamento mal colocado, a interpretação pode ser de controle de ciúme, tá? Mas as coisas tendem a se resolver e se harmonizar de novo, tá bom? Então ele não fala muito sobre uma tendência da relação virar uma coisa séria ou não, mas a gente vê uma tendência de um problema que vai surgir aqui por conta de posicionamentos, mas que as coisas vão se resolver, tá? Então fique atento, veja lá a tiragem de amanhã, tá certo? Bom, deixa eu pegar aqui, vamos fazer o seguinte, já que a gente está falando de duas pessoas que estão se gostando, vamos pegar esse oráculo aqui para ver o que ele tem para dizer a mais para vocês. O que nós temos aqui para o Sagitariano e essa pessoa que está na mesa. Vamos ver. Paixão, tô falando que tinha uma química. Atração, nossa senhora, hein? Haja química. Expresse o seu amor, então é muito sobre comunicar, deixar claro o seu posicionamento também, mas fazendo com ternura, lembra que eu falei? É para expressar também essas questões de carinho, né? De ternura com a pessoa. Olha, carreiras e finanças podem afetar esta relação, então isso é um alerta de que pode ter influências aí de a pessoa é muito ocupada, sabe? Esse tipo de coisa. Ah, a pessoa não tem dinheiro para ir onde você quer ir, ou vice-versa, ou a pessoa, sabe, esse tipo de coisa assim pode dar uma interferida aqui nessa situação, tá? E por último, olha aqui que deu amor de vidas passadas. Esse é um relacionamento de vidas passadas. Vocês já se conheceram antes, essa carta fala. Então, realmente é uma conexão muito forte aqui que você tá tendo com essa pessoa que você está conhecendo. O clima tá muito bom, tá? O clima tá muito bom. Teve alguns alertas aqui para você, mas tá tudo muito perfeito aqui, tô achando. Coisa rara. Vamos ver. Sempre aparece pessoas assim que vão se reconciliar, vão ficar bem, mas assim, no momento nunca estão, né? E aqui deu para vocês que sim, hein? Vamos pegar um conselho agora para você do baralho da Dona Rosa Caveira, Laroie, Dona Rosa Caveira. Vamos ver. Olha, anjo caído, viajante, coruja, vou pegar mais duas, tá? Inferno, gente, eu aconselho, hein? E infinito. Já tinha saído ali o diabo, né? Então, vamos tentar entender aqui, olha. O anjo caído, ele é uma carta que fala de pessoas que fazem mal, tá? Que te querem mal. E o viajante fala de ilusões. Mas eu vou ler. Deixa eu ver onde que tá. Vixe, tá embaixo do meu computador, gente. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, que eu quero ler essas cartas para vocês. Vai mexer a câmera, tá? Ai, meu Deus, socorro. Vamos ver se eu consigo puxar aqui. Ai, consegui. Consegui. Gente, o que aconteceu aqui? Pronto. Infelizmente, meu livrinho se perdeu, eu tive que imprimir, tá? Então, eu vou ler para vocês o Anjo Caído. Ó. Representa sentimentos ínfimos, como inveja, egoísmo, revolta, ódio, rancor e medo. Esta carta anuncia o lado sombrio das pessoas. E lembra que saiu um diabo? Cuidado, tá? Seja você, seja a pessoa, tome cuidado. Ou para você não expressar esse lado sombrio aí, de controle, de obsessão, seja para a pessoa que pode te dar algum alerta nesse sentido, tá bom? O viajante fala de ilusões, transtorno, falta de prudência, ausência de foco. Uma pessoa que tem sonhadora, tá? Também pode falar de alguém sem coragem ou sem ânimo. Essas cartas juntas parece assim, né, que o ciúme, o controle pode te levar pra uma situação de ficar meio desanimado, sabe? Porque fala de não ter ânimo, não ter coragem ou ficar iludido. Então a pessoa pode de repente ter comportamentos ruins com você e você ficar se iludindo lá, tá? Isso é um conselho para você prestar atenção, tá? Até porque a coruja fala sobre sabedoria, prudência, olha só como as coisas se encaixam, né? A coruja, que é essa carta aqui,
Olha aqui, coruja. A coruja fala de adquirir saber ou buscar entendimento através do olhar atento, do espionar, do observar. Conselho usar sabedoria e experiência, pede prudência, tá? Então, assim, a gente viu aqui na energia da pessoa uma prudência, né? Dela querer se encontrar mais com você, querer conversar para não assumir responsabilidades ainda. Então, ela tá sendo prudente, né? Então, assim, cuidado se você tiver essa energia de ciúme, de controle, tá? Ele tá te pedindo prudência. Agora, se a pessoa apresentar esse comportamento com você, ele fala para você observar bem. Para quê? Para você não entrar no inferno ou não fazer desse relacionamento um inferno. E aí eu vou ler o inferno para vocês, que é isso mesmo que vocês estão pensando, um inferno. Coisas ruins, tá? Sofrimento, tristeza, desordem, remorso, tormento, fraqueza, crise, né? Momento turbulento. Então, assim, ó, tenha prudência, tenha sabedoria para que atitudes dessa natureza aqui, sendo suas ou sendo da pessoa, não leve você para um relacionamento infernal. E aqui nós temos um relacionamento importante. Lembra que apareceu, é, que vocês já se conheceram antes, relacionamentos de outras vidas? A carta do infinito, eu não sei se fala de outras vidas, mas ele fala assim: olha, consagrar, estabelecer, equilibrar, comprometer-se. Essa carta também fala de compromissos sérios, né? Cadê? Me perdi. Compromissos sérios, sejam conjugais ou amizades, refere-se aos relacionamentos verdadeiros e afetos sinceros. Então, o que ele está mostrando aqui, né, como conselho para você? Você tem um relacionamento de afeto sincero aqui. Existe sentimento real, tá? Mas existe um alerta aqui, que a gente já viu na tendência aqui. Lembra, ó, o diabo, aquele gato esquisito aqui, tá? Lembra que eu falei que pode acontecer este momento que parece que vai ser resolvido, ok, mas é um alerta, porque se aparece isso aqui já no meio, isso já é um alerta, tá? Um alerta do quê? Desse tipo de tormento que uma pessoa pode trazer para tua vida e que talvez você não tenha que tapar o sol com a paneira e ficar aí se iludindo, achando que tá tudo bem. E se for você que tem comportamento, né, de ciúme, você tem que se aprumar, porque essa carta aqui é uma carta de quem viaja na maionese. Então, aquelas pessoas ciumentas que ficam ciumentas sem motivo, que viaja, que inventa uma fanfic na cabeça, tá? A coruja te pede prudência. Sendo a pessoa fazendo isso, sendo você, seja prudente. Para quê? Para não entrar num relacionamento que vai ser um verdadeiro inferno na sua vida, porque esse relacionamento é um relacionamento que tem sentimentos sinceros. Então, ele pode ser muito bom. Tá? A gente viu paixão, atração, né? A gente viu para você expressar o seu amor e que vocês podem ter um relacionamento aí de vidas passadas. Então, tem que saber valorizar, tem que saber levar, tá? E se a pessoa fizer qualquer sinal, você tem que estar alerta também, porque não é por isso que você vai aturar qualquer coisa, certo? Então essa é a tiragem para vocês, bônus. Espero que tenha feito sentido. Assistam a tiragem semanal que vai ao ar amanhã, tá? Porque tem tudo a ver com isso aqui. E é isso, gente. Se precisarem de mim, meu link tá na descrição, é só clicar que a gente conversa no WhatsApp, tá certo? É isso, até a próxima tiragem.